Eles não falam isso nas escolas, nem nos noticiários, e muito menos nos filmes de herói. Mas a verdade nua e crua é que o maior inimigo do homem moderno dorme com ele. A luxúria é uma prisão confortável, sedutora, silenciosa, viciante. Um prazer rápido que custa caro. Ela mina a virilidade, destrói o autocontrole, rouba a honra e enfraquece o espírito. E o pior, faz isso enquanto você acha que está tudo bem. Mas existe uma virada de chave. Um caminho real, prático e brutalmente eficaz. Quem domina essa força, domina todas as outras. E neste vídeo, você vai entender por que aquele que vence a luxúria, vence absolutamente tudo. A luxúria, diferente do que muita gente imagina, não é só aquela faísca que acende em momentos íntimos. Ela é uma força sorrateira que se infiltra na mente desde cedo, como uma erva daninha que cresce em silêncio. Desde a adolescência ela se apresenta como desejo, mas na verdade é distração. Distração da missão, do propósito, da construção de um espírito forte. E o mais perigoso, ela se veste de prazer, mas rouba a sua honra. O método estoico, tão ignorado por muitos hoje, já alertava que a maior guerra do homem não era externa, mas contra seus próprios impulsos. Aquele que se entrega a essa sedução constante vive como um barco à deriva, sempre em busca de mais, mas nunca satisfeito. A luxúria não sacia, ela vicia. E vicia na fantasia, no prazer imediato, no vazio disfarçado de satisfação. Um homem que busca virilidade verdadeira precisa cultivar o autocontrole. Quer um exemplo prático? Substituir momentos de tentação por ações construtivas, escrever algo criativo, praticar exercícios intensos ou ler um bom livro. Porque a verdadeira superação nasce quando a energia que destrói é a mesma que constrói. E é justamente aí que começa o estrago social que essa energia mal direcionada causa. Quando a luxúria ultrapassa os limites da mente e se transforma em ação, ela não atinge só o indivíduo, ela devasta tudo ao redor. A traição, por exemplo, é muito mais que um deslize, é uma bomba emocional que explode dentro de uma família. Pais, filhos, cônjuges, todos acabam afetados por esse ato que rompe a confiança e destrói a estabilidade emocional. O espírito forte de um homem não se mede pelo que ele deseja em silêncio, mas pelo que ele escolhe não fazer. E é aqui que o método estoico se mostra mais necessário do que nunca. Autocontrole não é repressão, é proteção. Basta observar os números de divórcios, as famílias despedaçadas, os filhos crescendo entre pais ausentes e mágoas não resolvidas. E tudo isso por quê? Porque alguém achou que a própria vontade vinha acima da honra. Uma sociedade sem autocontrole vira um campo de batalha onde todo mundo sangra. O verdadeiro homem não é aquele que faz o que quer, mas aquele que faz o que deve, mesmo quando ninguém está olhando. E se a luxúria tem poder para romper lares inteiros, imagine o que ela faz com a forma como enxergamos as pessoas, especialmente quando transforma seres humanos em objetos. Quando a luxúria vira lente, tudo se distorce, inclusive as pessoas. Homens e mulheres deixam de ser vistos como seres complexos, cheios de histórias e emoções, e passam a ser tratados como produtos em prateleiras invisíveis. A cultura atual, alimentada por redes sociais e estímulos visuais constantes, reforça essa objetificação o tempo todo. Um espírito forte não se deixa enganar por aparências. Pelo contrário, ele busca enxergar o valor além da casca. E é aqui que o método estoico ensina algo poderoso. Valor não está no que se mostra, mas no que se constrói por dentro. Essa mentalidade deturpada afeta desde relacionamentos até o modo como as pessoas se posicionam no mundo. A mulher, por exemplo, quando reduzida a um corpo, perde o espaço de fala, de respeito,
de dignidade. E o homem que só sabe olhar com desejo também perde. Perde sensibilidade, perde profundidade, perde a chance de se conectar de verdade. O autocontrole não é só um freio, é uma bússola que aponta para a superação de uma cultura decadente. E isso nos leva a enxergar a raiz dessa distorção: a pornografia. Uma indústria silenciosa que molda, vicia e degrada sem pedir permissão. A pornografia não é só entretenimento inofensivo, como muitos acreditam. Ela é um veneno mental servido em doses pequenas, diárias e altamente viciantes. É como um hacker que invade o sistema da mente, reprogramando desejos, expectativas e, principalmente, valores. Um homem que consome pornografia com frequência perde sua virilidade verdadeira, pois entrega sua força a um prazer artificial. O método estoico nos alerta: aquilo que te domina te define, e quem é dominado por imagens nunca vai dominar a própria vida. Ela não só rouba energia, mas altera a forma como alguém enxerga a intimidade, tornando-a mecânica, impessoal e irreal. E é essa energia que pode ser transmutada para algo maior. Existe uma energia dentro do homem que, quando mal direcionada, destrói. Mas, quando bem canalizada, constrói impérios. A energia sexual é uma das forças mais poderosas que alguém pode ter. E também uma das mais desperdiçadas. A maioria entrega essa força para prazeres momentâneos, enquanto os sábios a transmutam em criação, disciplina e realização. O método estoico ensina que a verdadeira força está em transformar o fogo da tentação em combustível para a ação. O artista que pinta, o atleta que treina, o empreendedor que foca, todos eles usam essa energia para produzir e não para se perder. Exemplos não faltam. Nikola Tesla, Leonardo da Vinci e até mesmo Steve Jobs usavam o autocontrole como ferramenta criativa. Não é misticismo, é neurociência aplicada. Ao invés de desperdiçar energia vital, você a preserva e a direciona para construir algo maior. Quer um caminho simples para começar? Canalize esse impulso para projetos pessoais. Aprenda um instrumento, desenvolva um negócio, mergulhe num esporte ou na leitura de livros. Essa é a virada de chave. E quando o propósito é claro, a mente entra num estado ainda mais poderoso, o chamado flow. Quando um homem tem um propósito claro, ele não se perde no supérfluo. Metas bem definidas funcionam como um escudo contra distrações, principalmente as mais sedutoras, como a luxúria. É como se o cérebro dissesse: não tenho tempo para isso, tenho uma missão maior. E esse estado mental, chamado de flow, é quando corpo e mente se fundem num só objetivo, como um guerreiro no campo de batalha. O espírito forte não desperdiça energia, ele foca. E o método estoico ensina que a vida só tem sentido quando é vivida com direção. Quer aplicar isso de forma prática? Comece com metas pequenas. Acordar cedo, treinar todos os dias, ler 10 páginas de um bom livro, economizar um valor fixo semanalmente. Conforme você avança, aumenta o desafio. Essa sensação de progresso alimenta o autocontrole e reduz o espaço para impulsos autodestrutivos. E quanto mais você entra nesse estado de concentração, mais você sente prazer. Não o prazer da carne, mas o da conquista. E conquistar, meu amigo, exige disciplina. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. A disciplina é a ponte entre a intenção e a realização. É ela que te mantém firme quando a motivação falha, quando a luxúria chama pelo nome e tenta te puxar de volta. Um homem sem disciplina é como um castelo sem fundação. Bonito por fora, mas prestes a ruir. Já um homem com espírito forte e comprometido com o autocontrole constrói sua virilidade tijolo por tijolo, dia após dia. E não se trata de nunca cair.
mas de sempre levantar com mais sabedoria. O método estoico é claro. A virtude é construída na repetição, não no impulso. Exemplo direto: tem vontade de ceder à tentação? Vá correr. Sente ansiedade? Medite por 10 minutos. Bateu tédio? Trabalhe no seu projeto pessoal. Cada decisão disciplinada é um ato de honra. A superação não vem em pílulas, nem em vídeos motivacionais. Ela nasce nos momentos em que ninguém está vendo. Mas você escolhe fazer o certo mesmo assim. E acredite, esse tipo de homem se torna raro, respeitado e inabalável. E se chegou até aqui é porque você já está dando os primeiros passos para se tornar exatamente esse tipo de homem. Agora me diz, você vai continuar deixando que esse inimigo invisível dite o rumo da sua vida? Vai seguir entregando sua energia vital a prazeres vazios, enquanto poderia estar construindo algo grandioso? Ou vai tomar uma decisão de verdade? Porque no fim das contas, a diferença entre os homens comuns e os que mudam o jogo é simples: disciplina. E a pergunta que fica é: até quando você vai adiar essa transformação? O espírito forte não nasce por acaso. Ele é forjado na luta diária contra os próprios impulsos. Então, se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo. O que você vai mudar a partir de hoje? Compartilha comigo. E com quem está nesse mesmo processo, qual vai ser sua primeira ação de virada de chave? E claro, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui a gente fala de verdade, sem filtro, sem enrolação, sobre o que realmente constrói um homem de honra. E isso é só o começo.